Então hoje temos a nossa noite de perguntas e respostas. As perguntas já foram feitas ao longo destes dias, que foram deixando na caixinha. À última da hora chegam sempre muitas, não é? Só que é mais difícil depois nós organizarmos isto, porque eu pedi ajuda aqui aos meus amigos acólitos e eles passaram isto a limpo, que às vezes é uma luta. E eu vou tentar, não é muito fácil, porque há perguntas que é difícil responder brevemente, mas eu vou tentar ser o mais breve possível e o mais claro possível. Mas há perguntas que são difíceis de responder em poucas palavras. Isto para poder ver o máximo de perguntas possíveis. Aqui tenho 17 perguntas. Pronto, Deus nos ajude, seja o que Deus quiser. Então, vamos começar. Primeira pergunta. Depois da nossa morte, podemos vir a este mundo em espírito ter com a nossa família? Perguntou alguém. E a resposta é possível, mas é raríssimo. É possível Deus permitir a uma alma que morreu voltar a aparecer a alguém cá na Terra? É possível, é. É frequente? Não. Quase nunca acontece. E agora vem aqui uma parte importante, com frequência o demónio imita um defunto que morreu há pouco tempo ou há muito tempo e faz-se passar por um defunto. Portanto, normalmente quando as pessoas pensam, ela incorpora a tia ou a avó que morreu há 20 anos e fala com a voz da avó, normalmente nesses casos, 100% é o demónio. A avó não entra em ninguém, o demónio entra, não é? Temos dois exemplos disto, por exemplo, no Diário de Santa Faustina. Santa Faustina, em algumas ocasiões, pouquíssimas, pelo menos uma, houve uma freira do convento dela que morreu e passado pouco tempo apareceu-lhe e pediu-lhe orações. E era verdade. E ela precisava das orações para poder ir para o céu. E a Santa Faustina rezou e ela lá foi. E noutra ocasião parecia a alma de outra irmã, mas no fundo era o demónio. E ela escreveu isto no diário e diz, eu escrevo isto para as pessoas terem cuidado, porque o demónio faz-se passar por os defuntos. Eu vejo isto nos exorcismos com muita frequência. Quando as pessoas que são atacadas pelo demónio, o demónio gosta muito de se fazer passar por alguém vivo ou defunto. Gosta sempre de vestir uma máscara, um fato. Portanto, uma pessoa depois de morrer pode voltar a aparecer alguém? Sim, mas é raríssimo. O demónio com frequência imita um defunto. Eu tenho muitos casos, por exemplo, que o demónio espera que morra alguém para começar a atacar, porque tem ali o esconderijo perfeito. Toda a gente vai pensar que é o tio que morreu de desastre. E ele imita a voz do tio, os gestos do tio. Como é que o seu padre sabe que não é o tio? Eu rezo os exorcismos e o demónio torce todo. E tem que sair. Não é? Portanto, ele não se consegue esconder quando toca aos exorcismos e às orações. Se fosse o tio, rezava comigo o terço. Todo contente. Segunda questão. Como prova que Deus existe nesses tempos? Esta pergunta está assim um bocadinho mal redigida. Como prova que Deus existe neste tempo? Eu acho que é neste. Então, a questão da existência de Deus. Este é um tema filosófico, se nós quisermos. Podia dar muitas respostas, mas fundamentalmente a grande resposta do ponto de vista filosófico é: o homem, com a luz da razão natural, consegue, a partir das criaturas, da criação, da beleza,
da ordem do universo, perceber que existe uma causa que está para além do que nós vemos. Porque as coisas não se explicam a si mesmas. E que essa causa é alguém inteligente, porque o que nós vemos à nossa volta está cheio de lógica. As coisas são bem organizadas, os planetas rodam, e a lógica e a racionalidade, em grego, a palavra é logos, cheio de razão. Isso implica um ser inteligente e, ao mesmo tempo, poderoso para criar, para dar ordem a tudo o que vemos. Eu uso muito a analogia do quadro. Se nós encontrássemos, imaginem que nós vamos a fazer uma expedição para uma selva que nunca ninguém passou lá, não é? Imaginem que eu meto a mochila às costas, combino com vocês, para a semana vamos, saltamos de paraquedas, aterramos lá no meio da selva e começamos a andar e vemos muita coisa bonita e de repente vemos uma garrafa de Coca-Cola. E depois começamos a estudar aquela garrafa de Coca-Cola e a conclusão é: alguém fez isto. Esta garrafa não nasce nas árvores. Aconteceu aqui alguma coisa, isto não se explica a si mesmo. A garrafa não deu a si mesma a sua existência, como cada um de nós. Ninguém se autocriou. Portanto, existe algo que nós chamamos Deus que fez tudo isto de uma maneira maravilhosa. Quando nós olhamos o céu estrelado, vemos a beleza do sol, da lua, das estrelas, do ser humano, não é? Alguém fez tudo isto. Senhor Padre, mas existem muitos cientistas, não são muitos, existem alguns cientistas que são ateus, que dizem que Deus não existe e que a ciência diz que Deus não existe. A ciência não consegue demonstrar que Deus não existe. Como o ouvido não consegue dizer que o amarelo não existe. Ou seja, o método científico, eu não quero que a conversa se torne muito técnica, mas o método das ciências experimentais, a medicina, a física, a química, a mecânica, a eletrotécnica, o método delas, que eu comparo com o ouvido, não é um método capaz de demonstrar que Deus não existe. Ou seja, o ouvido não consegue ver o amarelo, por mais força que faça. Por mais aparelhos auditivos que ponha, nunca vai ver o amarelo. O amarelo só se vê com os olhos. E, portanto, a ciência, com o método que tem, não consegue demonstrar que Deus não existe. O problema é que Deus não é um fenómeno, não é algo que a gente experimenta, como a gente experimenta a Coca-Cola, o barulho, o som. A ciência experimental parte sempre de alguma coisa que se pode experimentar com os sentidos, ver, cheirar. E Deus não é um fenómeno, Deus ultrapassa, Deus está para além, não é? Nós dizemos que é transcendente, não é? Que é invisível. Nós chegamos a Deus pelas coisas que Deus fez. Não é? Quando, por exemplo, eu olho para um quadro bonito, um quadro bem pintado, eu consigo dizer várias coisas acerca do pintor. Esta pessoa é uma pessoa que está serena. A gente às vezes vê uns quadros, não é? De arte moderna. É lá, aquilo parece que a pessoa apanhou um susto ou acabou de ver um filme de terror. É que precisava de vir aqui ao retiro. Não, pronto, estou a brincar. Eu tenho um irmão que é pintor e também é todo assim excêntrico. Não quero que nenhum artista se zangue, não é? Foi uma brincadeira de mau gosto, Sr. Padre. Pronto, cada um... Mas é engraçado que eu também estudei isto na filosofia. Há uma parte da filosofia que estuda a beleza. O que é a beleza? A beleza tem qualquer coisa de objetivo, não é algo puramente subjetivo. Não é? São Tomás de Aquino diz que a beleza tem a ver com a proporção. Uma coisa é bela quando tem cada coisa em seu lugar. Enfim, pronto, isto é outro discurso longo. Mas eu não queria chegar com o exemplo do quadro, aquela obra de arte reflete muito do seu autor.
o caráter do autor, do pintor, o seu temperamento, a sua infância, a sua história, estão ali. Uma vez perguntaram, penso que foi a Picasso, porque ele às tantas pintava rápido, não é? Quanto tempo é que o quadro valia um balúrdio? E disseram-lhe, então, mas quanto tempo é que levou a fazer isto? E ele disse a idade dele. Demorei a fazer, já não sei, 40 e tal anos. Tinha sido pouco, não é? Porque no fundo é esta a ideia. Toda a minha vida, de alguma maneira, está neste quadro. O que eu sou, o que eu passei, etc. Então, as perfeições de Deus, invisível, manifestam-se nas criaturas que Ele fez. Não é? A criatura mais perfeita, visível, é o homem. Portanto, por isso é que nós somos tão especiais. Quando lemos o relato da criação, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E é engraçado que quando criou as outras coisas, a Bíblia, a palavra de Deus, diz sempre: e Deus viu que era bom. E quando é o homem, viu que era muito bom. E criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós refletimos as perfeições de Deus de uma maneira sublime, de uma maneira excelsa. A criatura humana é muito divina, se nós quisermos dizer assim. É muito parecida com Deus. E ao mesmo tempo há um abismo entre nós e Deus, porque não deixamos de ser uma criatura, mas somos inteligentes, capazes de conhecer a verdade, e somos livres, capazes de escolher o bem, de decidir. Coisa que o cão e o gato, por mais bonitos que sejam, não fazem. O homem pode dizer: Pai nosso, que estás nos céus. O gato não. Então, a partir das criaturas e da criação, usando a luz da nossa razão, não é só uma questão de fé, nós podemos chegar ao conhecimento que existe um Deus, que é um Deus pessoal, que é um Deus inteligente, e que deu ordem a tudo isto maravilhoso que nós vemos à nossa volta, que é providente também, que tudo sustenta no ser. Se Deus não quisesse, não existia. Pronto. Isto é do ponto de vista filosófico, com a luz da razão. Mas chegar ao conhecimento de Deus com a luz da razão é fácil? Sim ou não? Não. Sobretudo depois do trambolhão do pecado original. O pecado original teve algumas consequências na nossa vida. Imaginem que vocês têm um telemóvel. iPhone 6. Não sei qual é que é o último. É o 6 ou não? É o 7? Não, ninguém sabe. É bom sinal que ninguém saiba. Estamos pouco preocupados com estas coisas. Tenho um iPhone 8, que ainda não saiu, e ia muito bem, e deixo cair o iPhone, bate numa pedra e fica assim meio maluco. Parte o ecrã todo e tal. Funciona. Ainda funciona. Aquilo é rijo. Não devia estar a fazer publicidade, não é? Funciona, mas já não funciona, mas há coisas que já não funcionam muito bem. Vê-se mal, às vezes bloqueia. O pecado original teve consequências na nossa vida. A natureza humana não está perfeita como Deus a criou, está ferida pelo pecado. Deu um trambolhão. A nossa inteligência é como se fosse uma lâmpada, ficou meio afundida. Nós já não vemos tão bem como víamos antes do pecado original. E pior que isso, a nossa vontade ficou torcida sobre nós próprios. Antes do pecado original, amar a Deus era quase que natural, era a coisa que saía. Conhecer a verdade era natural. Depois do pecado original ficámos mais propensos ao erro e ao egoísmo. A nossa vontade ficou centrada sobre nós próprios. E esta nossa condição atual dificulta imenso chegar, com a luz da razão ferida, ao conhecimento de que existe um Deus Criador, com a luz da razão. E por isso, e isto ajuda-nos a perceber porque é que Deus também se revelou.
Porque era difícil para os homens, depois do trambolhão, conhecerem-no e, sobretudo, conhecerem-no como ele é verdadeiramente. Se calhar alguns homens muito inteligentes até chegavam à conclusão que Deus existe e é bom, mas não eram todos, eram só alguns. E, por muito bonita que fosse a imagem de Deus que eles tivessem, estava cheia de imperfeições. Deus era bastante diferente do que eles pensavam. E por isso Deus veio ter connosco e disse: eu sou assim. A história da salvação é a história de Deus. O homem é um ser que naturalmente procura Deus. E a história da salvação não é Deus que vem ao encontro do homem que procura Deus. E que diz: eu sou assim. E esta revelação de Deus demorou milénios. Abraão, depois Moisés, depois David, ao pouco e pouco, depois na plenitude dos tempos o Verbo se fez carne, Deus próprio se faz um de nós. Portanto, Deus foi-nos mostrando ao pouco a pouco quem Ele era, e depois nós sabemos, Pai, agora Pai, Filho e Espírito Santo, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Dizemos no credo, aquelas frases que dizemos ao domingo em poucos minutos, demoraram milénios. Deus demorou milénios a mostrar-nos, muito devagarinho, ao pouco e pouco, como uma mãe que dá a sopa ao bebê para ele não se engasgar, não é? Devagarinho. Então, não é fácil, embora seja possível conhecer a existência de Deus com a luz da razão, não é fácil por causa do pecado original. Deus revelou-se para que todos os homens o pudessem conhecer facilmente. E, portanto, é possível conhecer a Deus, e esse conhecimento passa pela fé no que Deus disse. Deus disse: eu sou assim. Nós ou acreditamos ou não acreditamos. E Deus serve-se de mediações humanas. Deus revelou-se a Abraão, e depois Abraão contou aos outros, à sua descendência, Isaac, Jacó, Moisés, apareceu na sarça ardente. Mas quem és tu, Senhor? Qual é o teu nome? Eu sou aquele que sou. Então, toda essa história da revelação de Deus, até Jesus, que nos revela ao Pai e o Espírito Santo, é Deus a mostrar-nos quem Ele é. Nós temos acesso a quem é Deus pela fé. Agora, se quiserem, na nossa vida do dia a dia, na nossa vida do dia a dia, isto é o que eu disse até agora é um bocadinho filosófico e um bocadinho teológico. Sr. Padre, mas eu preciso é de falar de Deus ao senhor que me faz o café de manhã, lá no café, e ao padeiro que vem entregar. Então, o que é que eu faço? Como é que eu digo que Deus existe? Ele não quer acreditar. Todos os homens, pelo facto de pensarem, de existirem, colocam questões muito fundamentais. Há bocado víamos no testemunho do Jorge, quem pensa, como é que é isto tudo? O que é que eu ando aqui a fazer? Qual é o sentido da vida? Sobretudo a grande questão do sofrimento. Eu sinto no meu coração um desejo para ser feliz. Sinto no meu coração que a morte não é uma coisa boa. Porque é que quando morre alguém, que é uma coisa que acontece a todos, nós choramos? Sinto que, porque é que eu tenho no meu coração uma vontade de viver para sempre? De onde é que isto vem? Então, estas questões toda a gente põe, mais tarde ou mais cedo. A questão do sofrimento. Sofrer é qualquer coisa que a gente sente que não é para nós, de alguma maneira. Que não encaixa, de alguma maneira. Nós agora com a fé, sim, podemos sofrer por um objetivo, para a conversão dos pecadores, tudo isso, certo. Mas no céu já não vai haver morte, nem sofrimento, de nenhum tipo. Senhor Padre, não vai haver dores de dentes, não vai haver dores de dentes. Ei! Não vai haver sofrimento de nenhum tipo, não vai haver cartas das finanças, não vai haver cartas das finanças. Nós sentimos no coração este desejo. Então, estas questões que surgem obrigam-nos, quase que nos forçam a pensar, a colocar a questão de Deus, a questão do sofrimento, a questão da morte, a questão do sentido da vida.
E se nós quisermos, quando alguém vai dar uma volta e olha para o céu e vê as estrelas, como eu dizia no início, não é? Como é que isto é? Isto calhou. Os cientistas ateus dizem, isto foi um choque casual entre moléculas. Não é? É como se eu dissesse que um choque casual entre moléculas deu uma garrafa da Coca-Cola. Quer dizer, é uma coisa muito absurda. É preciso muita fé para acreditar nisso. É uma coisa muito descabida. Como se eu encontrasse, não é, um quadro no meio da selva e dissesse, isto calhou, foram partículas, a casca da árvore caiu, houve um passarinho que passou aqui em cima e fez qualquer coisa, e ficou um quadro maravilhoso, com um barco à vela. Não acontece. Não é possível. Mas há pessoas que pensam assim, não é? Que olham para as estrelas e para a maravilha da criação e dizem, isto foi casual. Pois há outras nuances deste ceticismo, não é? Kant, eu não quero entrar muito pela filosofia, mas há muitos filósofos que dizem, a ordem não está nas coisas, a ordem está dentro da nossa cabeça. Nós não sabemos se as estrelas estão lá, nós olhamos e organizamos tudo. O nosso cérebro é que dá ordem às coisas. Não é? Pronto, mas isto, não vamos entrar por aí, é um discurso sem fim. A filosofia europeia, a partir de Descartes, René Descartes, entrou numa chave muito subjetivista, em que eu fico uma espécie de prisioneiro do meu eu. Eu não sei se as coisas existem, eu só sei as minhas experiências subjetivas. Pronto. Mas antes disso, graças a Deus, a filosofia foi mais normal. Não é? Isto é uma exceção na história do pensamento. Mas isto contamina a nossa maneira de pensar, a nossa cultura. Sr. Padre, o que é que o senhor diria ao senhor do café? O que é que o senhor diria ao padeiro? Eu partiria da experiência da vida dele. Não é? Como eu dizia, primeiro tentaria estabelecer uma verdadeira amizade. Não se leva a Deus sem amor. Levar Deus sem amor, Deus é amor. Portanto, em vez de falar sobre Deus, eu posso também dar aos outros a graça de experimentar um pouquinho de como é Deus. Ou seja, eu posso amá-los. Portanto, e o coração dele, se sentir amado, se o carteiro começar a ser meu amigo e o padeiro a ser meu amigo, vai começar a ouvir as minhas palavras com outros ouvidos. Se o coração dele estiver fechado, eu posso ter os melhores argumentos do planeta, posso lhe dar 10 livros, está demonstrado que Deus existe, pois, mas ele tem o coração fechado. Porque é que Deus faz as coisas de maneira a que nós possamos fechar o coração? Não é obrigatório acreditar, não, porque Deus gosta muito da nossa liberdade. Se Deus se manifestasse assim de uma maneira estrondosa, aqui estou eu, já não havia escolha. E nós quase que forçaríamos, quase que estaríamos condenados a ter, Deus existe, o melhor é... E Deus quer, no fundo, como se fosse uma espécie de casamento com cada um de nós. Deus quer que a gente queira Ele, o queira. Deus quer que nós o queiramos. E se Ele se manifestasse assim de uma maneira contundente, quase que éramos forçados, não é? Assim é preciso caminhar e escolher. Eu posso não acreditar. E tenho algumas... E encontro até alguns argumentos, mas que não satisfazem. E posso acreditar. E encontro várias coisas que confirmam, mas que ao mesmo tempo não explicam tudo. Fica sempre assim uma nuvem que eu não vejo. Não é? Portanto, a nossa liberdade encontra aqui espaço para se determinar. Portanto, eu com o padeiro, com o carteiro, com quem for, com uma pessoa simples, eu penso que o primeiro passo, ou no fundo, a melhor maneira de ajudar alguém a encontrar Deus é amá-lo. E isso, no fundo, passa pela amizade. Amizade sincera. Amai-vos uns aos outros. Foi isso que Jesus nos mandou.
E depois, com o caminho, a vida, Deus proporciona ocasiões em que vai dar para ele pensar nas coisas da vida. Mais tarde ou mais cedo. Alguém vai morrer, alguma cruz inesperada, algum sofrimento que não se planeava, algum imprevisto. E se eu for amigo dele, as minhas palavras vão tocar o coração dele. É? E por aí, ao pouco e pouco, Deus vai entrando naquele coração. Na minha opinião, esta é a melhor maneira de ajudar alguém a encontrar Deus. Se eu encontrasse ali uma pessoa que não conheço de lado nenhum e lhe dissesse: vem ao Retiro de Lamega, é muito bom, ele se calhar nem respondia nada, dizia: olha, este está... É? Mas se fosse o meu amigo, o meu colega de trabalho, e a quem eu já tivesse ajudado numa aflição, imaginem que ele teve furou um pneu e de repente eu soube e fui lá ajudá-lo e ele estava a 200 km, eu fiquei sem jantar, mas fui ajudá-lo. Se eu lhe dissesse: olha, eu vou a um retiro, ajudou-me imenso, se quiseres vem, é diferente, hein? Já há uma relação. Portanto, estas são as minhas sugestões. Há um famoso desafio de Pascal, que era um famoso matemático, toda a gente ouviu falar do teorema de Pascal, que era um grande cristão. E ele dizia, se uma pessoa... Há duas hipóteses: Deus existe ou Deus não existe. Se uma pessoa vive como se Deus existe e depois Deus de facto morre e afinal Deus não existe, não passou mal, porque quem vive acreditando que Deus existe vive bem, vive mais alegre. A gente olha à nossa volta, basta ir a um hospital, quem tem fé tem outro ânimo, não é? Quem não tem fé está ali em desespero e agonia profunda. Portanto, o crente que vive como se Deus existe e depois morre, afinal Deus não existe, foi bom. Se o ateu que vive como Deus não existe, pois Deus não existe, pronto, ficou na dele, não é? Se Deus existe, quem vive como se Deus existe, yes, Euromilhões! E o ateu que vive como se Deus não existe e Deus existe, morre e ops, agora barraca. Portanto, ele dizia, o melhor isto era lógica, ele era muito matemático, a maneira mais sensata de viver, mesmo para uma pessoa cética, que não sabe, é como se Deus existisse. É o que arrisca menos, é o mais lógico. Depois, eu não gosto muito de centrar os discursos sobre Deus, gosto mais de falar de Jesus. Hoje em dia fala-se de Deus e, infelizmente, às vezes nas discussões ainda se faz uma coisa pior, fala-se muito da igreja. Porque a igreja... Não caiam nessa esparrela. É sempre bom falar de Jesus. A nossa vida, a vida cristã, é a nossa amizade com Jesus. E Jesus, Deus fez-se homem, isto facilita-nos imenso a vida, porque Jesus tem barba, cabelos, olhos. Eu gosto imenso das crianças da primeira comunhão, gosto imenso de dar catequese à primeira comunhão, faz-me bem. E eu começo sempre com as mesmas perguntas: e então, Jesus está vivo ou está morto? Está vivo! E o coração de Jesus está a bater ou não? Está a bater! É bom, isto faz-nos bem. E no fundo, eu penso que uma das maneiras mais fáceis de ajudar os outros é simplesmente partilhar o que Jesus tem feito na minha vida. Não é? Mas ele não acredita, mas deixa-o ouvir. E sobretudo as pessoas que são nossas amigas, elas conhecem-nos. Sobretudo as que nos conhecem há mais tempo, elas sabem como é que eu era antes dos retiros. Ninguém a aturava. E agora, depois dos retiros, elas viram a grande mudança que aconteceu na nossa vida. E têm ali uns pontos de interrogação.
será que isto vai aguentar? Isto já lhe passa, isto é só um entusiasmo. Não é? Nós aí temos uma ocasião de ouro para levar Jesus aos outros, que é simplesmente falar de Jesus. Jesus fez isto na minha vida e fez aquilo. Os acontecimentos, eu falei, não é? Na homilia do primeiro dia, da quarta-feira, nós podemos falar, e depois, sobretudo, quando os outros veem mudanças na nossa vida, como a história do joelho. Há bocado vinha para cima, e à hora do almoço, e estava aí, eu penso que era a Ana, não sei se está aí, que estava a ficar cega e que de manhã foi curada. Está aí ou não? Estava ali na mesa lá atrás. Então estava a conversa, numa boa, e dizia: "Sou padre, olha, fui eu que fui curada dos olhos." Então, isso ajuda imenso. Não é? E se eu disser isso aos meus colegas de trabalho, sobretudo se eles me vissem antes, que eu não via nada, chego lá na semana a seguir sem óculos, o que é que se passa aqui? Não é? Não é preciso muita conversa. Vai suscitar uma espécie de curiosidade santa. O que é que se passa aqui? Não é? E quando surgirem as aflições da vida, a quem é que eles vão telefonar? Olha, eu quero ir ao retiro, também não estou muito bem e tal. Pronto. Não é? Portanto, Jesus aproveita isso. A partilha, eu penso que é uma maneira... E depois a partilha não impõe nada assim, as pessoas não se sentem ameaçadas. Eu não estou a dizer... Não estou a discutir, não estou a argumentar, tens que acreditar em Deus por isto e isto e isto e isto. Não, estou só a dizer, na minha vida, desde que eu deixei Jesus entrar, aconteceu isto. O outro fica a pensar, e se eu experimentasse? O que é que eu tenho a perder? Pronto. Portanto, estas são as minhas sugestões para ajudar os outros a experimentar e a encontrar Deus na sua vida. Por muito que este tempo seja um tempo, digamos assim, cético, agnóstico, ateu, as grandes questões da vida estão cá sempre. A morte, o sofrimento. Temos muitos médicos, temos muitas cirurgias. As pessoas continuam a morrer, continuam a haver doenças, continuam a haver divórcios, problemas, zangas, invejas, como sempre houve, desde que o homem é homem, desde o pecado, não é? Portanto, podemos entrar por aí. Já demorei um bocadinho demais. Terceira pergunta. Moisés escreveu todo o Antigo Testamento? Escreveu mesmo ou houve transmissão oral até ser escrito? Então, há vários livros no Antigo Testamento que são atribuídos a Moisés. Sobretudo é a chamada lei, aquilo que os judeus chamam a Torá, que nós, católicos, chamamos o Pentateuco, vem do grego penta, 5, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia são atribuídos a Moisés. No Novo Testamento, às vezes, encontramos conversas de Jesus com os fariseus, com os doutores da lei, e ouvimos frases do tipo: na lei Moisés proíbe, ou seja, a lei, a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, são atribuídos a Moisés. Os exegetas, os estudiosos da Sagrada Escritura, estudam a origem do texto, como é que o texto se foi formando até ao texto que nós temos na nossa Bíblia de hoje. Eu agora não vou gastar tempo aqui com todos estes processos. A autoridade, os textos são atribuídos a Moisés. Isto não significa que ele tenha sido o redator e, sobretudo, que ele tenha sido o último editor da versão de cada um dos livros. Pronto. Mas são atribuídos à autoridade de Moisés. Isso é que é o importante. Não implica que tenha sido Moisés a escrever e, sobretudo, depois a reproduzir, porque houve editores também que Deus usou até à versão que nós temos como inspirada por Deus. Ou seja, os textos do Antigo Testamento também têm uma sua história. Não é que apareceram já exatamente como nós temos na Bíblia. Houve uns textos que se foram, por exemplo, isto aconteceu a vários, os textos, o profeta Isaías, para dar um exemplo concreto. O profeta Isaías abarca um arco temporal que vai desde, que apanha para aí 200 e tal anos, desde 700 e tal antes de Cristo até 500 e tal. É impossível um profeta viver tanto ano, não é?
portanto, no fundo há ali uma escola de Isaías, se nós quisermos dizer assim, e há as profecias de um primeiro Isaías e depois de outros, não é? Que foram cozidas ali naquele livro que nós temos como inspirado por Deus, que se chama o livro de Isaías. Não é? E isto não anula em nada, mesmo que o autor sejam vários, não anula em nada a inspiração divina. Não é? Nós sabemos que todos os livros da Bíblia, desde a primeira palavra à última, são palavra de Deus. Como é que sabe, Sr. Padre? A Igreja diz-me. A única maneira que eu tenho é a Igreja diz-me. A Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por Jesus de Nazaré, que disse a Pedro: tudo o que ligares será ligado, desligares será, as portas do inferno não prevalecerão, quem vos ouve a mim me ouve. A Igreja diz que estes livros são todos inspirados. Pronto. Então não há grande... Agora, não diz como é que se formaram os livros, isso é trabalho dos teólogos. Pronto, portanto, o Pentateuco é atribuído a Moisés. Escreveu mesmo ou houve transmissão oral até ser escrito? Provavelmente, eu não sou um especialista, portanto não vou estar aqui a dizer coisas em que não estudei muito, teria que estudar mais. Como eu disse, neste exemplo de Isaías, normalmente a formação do texto, até à forma canónica, que está na Bíblia, passa por um processo normalmente longo. Não é? Há a pregação de Moisés, há quem começa a pôr por escrito, se calhar alguns papéis, que depois vão passando de geração em geração, depois há uma segunda edição, digamos assim, alguém cose aquilo tudo, depende, não é? Há outros, por exemplo, os do Novo Testamento, Marcos escreveu aquilo tudo, sozinho, diz mesmo, não é? São Pedro, Marcos, o secretário, morreu em Roma. Há uns que a gente sabe que São Paulo escreveu as cartas, às vezes tinha um secretário, mas era ele que ditava, pronto. E é curtinha, foi só ele, não é? Pronto. Normalmente as Bíblias, a minha sugestão é, quem gosta de aprofundar estes temas técnicos, o mundo da Bíblia é um mundo fascinante, é um oceano sem fundo, há muitos estudos, coisas muito boas, mas também é preciso um bocadinho de cuidado, porque infelizmente às vezes ouvem-se assim uns disparates grandalhões, né? E é preciso estar vacinado. Qual é a vacina? Catecismo da Igreja Católica, né? Portanto, tomar a vacina, conhecer bem o catecismo, mas normalmente as Bíblias católicas têm sempre umas boas introduções. Há uma introdução geral à Bíblia, há uma introdução ao Antigo Testamento e depois há uma introdução a cada um dos livros. A introdução ao livro do Gênesis, a introdução aos outros livros, né? Levítico, Números, por aí afora. Então vale a pena ler com cuidado essas introduções. É verdade que não são muito fáceis. A gente pega na introdução, são poucas, são curtas, são 3 páginas, 4, só que são um bocadinho densas, aquilo puxa por nós. Vale a pena ler uma vez e duas, deixar em banho-maria e depois passado um mês ler outra vez, aquilo vai entrando e a gente vai percebendo. É como aprender a falar outra língua, não é de um dia para o outro, vai percebendo melhor. Que Bíblia é que sugere, Sr. Padre? Eu pessoalmente, das Bíblias que mais gosto, do ponto de vista das introduções e das notas, do aparato crítico, é a Bíblia de Jerusalém. A tradução do texto é do Brasil, é feita no Brasil. É uma Bíblia em que a tradução do texto é bastante literal, ou seja, eles traduzem a língua original, o hebraico ou o aramaico ou o grego, em português corrente, mas traduzem de uma maneira bastante fiel ao texto original, o que significa que o texto traduzido fica um bocado assim a índio, João fome, comer muito, fica assim um bocado, mas a vantagem, portanto não é muito bom para ler assim, não sei, num retiro, é um bocadinho, mas é bom para estudar, porque assim nós temos acesso, eu sem saber falar hebraico, vejo quase o que estava escrito em hebraico, traduzido em português. Pronto. Portanto, é boa para o estudo, na minha opinião. E depois as introduções a cada livro e o aparato crítico, as notas em pé de página, são muito boas. É feita sobretudo pelos dominicanos.
Pronto, portanto, com isto já resolvo estas perguntas da Bíblia. A sugestão é ler as introduções aos textos. Quarta questão: porquê é que o exorcismo não é um sacramento? Então, aqui o que eu vou fazer só é para responder esta pergunta rapidamente, é definir o que é um sacramento e o que é um sacramental. Tecnicamente, um exorcismo é um sacramental. Um sacramento é um sinal visível da graça de Deus. É um sinal eficaz que dá a graça que significa. Portanto, é um sinal, ou seja, perceptível com os nossos sentidos: pão, vinho, azeite, água. É um sinal que tem um significado espiritual, que tem um significado natural, que tem um significado espiritual e que não só significa uma coisa, mas que realiza a graça que significa. E foram todos instituídos por Jesus de Nazaré. Se nós quisermos, sem faltar ao respeito das coisas tão santas, é como se fossem as bombas de gasolina do céu. Como é que nós nos enchemos da graça de Deus? Pelos sacramentos. Os sacramentos enchem-nos de Deus, unem-nos a Deus, unem-nos a Cristo. Cada sacramento é um encontro com Jesus. É Jesus que me perdoa, é Jesus que se dá em alimento, é Jesus que me lava no batismo, é Jesus que me unge no crisma. Cada sacramento, porque é que são 7, Senhor Padre? Se todos nos enchem da graça de Deus, porque todos nos unem a Deus, nos enchem da graça de Deus, mas cada um tem qualquer coisa de específico. O batismo, a água nós usamos para quê? Para nos lavar. Então o batismo é uma lavagem espiritual. O crisma, nós já não usamos muito o azeite como usavam antigamente. O azeite tinha muitas finalidades no tempo de Jesus. Não havia cremes de beleza, usava-se azeite. Não havia betadine, usava-se azeite. Os soldados iam para a guerra, preparavam-se, ungiam-se, os lutadores, com azeite, não é? Portanto, o azeite tinha toda esta... Para nós já não é óbvio. Para nós já não é óbvio. Não é? Mas para os judeus do tempo de Jesus era óbvio. O azeite era muito precioso. Não é? Portanto, ser ungido com azeite, os sacerdotes, os profetas no Antigo Testamento eram todos ungidos com azeite, derramado pela cabeça, pelas barbas. Então, cada sacramento dá qualquer coisa de específico. O crisma fortalece a graça que se recebeu no batismo. A unção dos doentes, como eu dizia, também é com azeite. Porquê? Porque o betadine do tempo de Jesus era o azeite. Que engraçado, Sr. Padre, nunca tinha pensado nisso. Catecismo da Igreja Católica. Então, os sacramentos dão de qualquer coisa e todos nos enchem da graça de Deus. E depois há os sacramentais. A função dos sacramentais é diferente dos sacramentos. A função dos sacramentais é dispor-nos a receber a graça dos sacramentos. É preparar-nos para depois... Exemplo. Não sei... imaginem, alguém me quer dar um copo de água e eu tenho que tirar o copo, lavar o copo, limpar o copo, tirar as moscas e depois o copo está disposto a receber a água, está debaixo da torneira. A função dos sacramentais é dispor à graça. E também ajudam a santificar as várias realidades da nossa vida corrente. O nosso trabalho, tudo. Tipos de sacramentais. Os que nós usamos, objetos bentos, a cruz, a água benta, tudo isso. A água benta não nos enche da graça de Deus,
mas dispõe-nos a receber com fruto a graça de Deus na comunhão, na confissão, e alcançam graças secundárias ligadas a isto, nesta finalidade, que é afastam as tentações, afastam o demónio, porque o demónio quer-me indispor de comungar bem, quer-me indispor de confessar bem. Então, se o sacramento é isto que eu disse e o sacramental é isto, o exorcismo, pela sua finalidade, está orientado a expulsar o demónio que atormenta alguém. A finalidade do exorcismo não é encher essa pessoa da graça de Deus, é tirar o demónio. Se repararem, se voltarmos à imagem do copo, é limpar o copo e depois está pronto para receber a graça. Certo? Pronto, por isso o exorcismo é um sacramental e não um sacramento. Embora Jesus tenha exorcizado e tenha dado aos seus discípulos o poder de expulsar os demónios. Só uma última ideia que ajuda-nos a ver. E por isso, o exorcismo pode ser rezado por uma pessoa que ainda não recebeu os sacramentos, porque a finalidade é dispor aos sacramentos. Eu não posso receber a comunhão se não fui batizado, por exemplo. Não é? Só se pode receber a comunhão ou o crisma se foi batizado. O batismo é sempre o primeiro dos sacramentos. Mas os sacramentais já não. Eu posso receber uma bênção e ainda não fui batizado. E essa bênção vai-me aproximar do batismo e da graça de Deus. E por isso, nos primeiros séculos, nos primeiros 3 séculos, quando os apóstolos começaram a evangelizar, o mundo era muito pagão. As pessoas andavam metidas em tudo o que é superstições, adivinhações, bruxarias. Era uma confusão. E por isso, havia um processo longo de preparação para o batismo, que durava muito tempo, algum tempo, e tinha vários exorcismos. As pessoas passavam por vários exorcismos, renunciavam, como nós fazemos no batismo, aos cultos pagãos onde andavam, e havia vários exorcismos para estarem prontas para o sacramento. Aqui vê-se sacramental, preparar, orientar para os sacramentos. Aqui há outra pergunta, que é só uma palavra: Inquisição. Então, esta é uma das perguntas que surge às vezes: Sr. Padre, mas a Igreja andou aí a fazer mal às pessoas e a queimar. Coitadinhas das bruxas, que não fizeram mal a ninguém. Então, infelizmente, a maior parte das pessoas fala e não estuda. E isto acontece um bocadinho a todos nós. É muito bom ser humilde, e dizer: eu não sei muito bem o que pensar sobre esse tema, vou estudar. Devíamos dizer isto mais vezes, porque nós estamos a almoçar com os amigos e toda a gente sabe tudo. Mas é cá para mim, o Benfica, não sei o que mais, o problema é isso, os políticos, os governos, temos opiniões sobre tudo e não há nada que não saibamos. É pena, devíamos ser mais humildes. Não sei, não estudei. Pronto. E sobre estas questões, quando é para bater na igreja, então, aquilo toma balanço e é um a seguir ao outro. Então, eu vou resumir só 2 ou 3 ideias, não há tempo, mas aqui vale a pena ler. Há alguns bons livros sobre a Inquisição, mas quem quiser, na internet, o padre Paulo Ricardo tem uns cursos ótimos sobre vários temas destes que as pessoas discutem muito, e tem um curso sobre a Inquisição, que vale a pena ver. Padre Paulo Ricardo, curso sobre a Inquisição, são para aí 4 horas ou 5. Fica-se a saber tudo, os nomes, qual é que foi o Papa que começou. Então, 2 ou 3 ideias importantes. Na Idade Média, aqui na Europa, todo o ambiente, toda a cultura era profundamente cristã. E as leis civis respiravam, digamos assim, desta cultura cristã. Uma pessoa fazer uma coisa contra a Igreja era um crime civil, digamos assim. Segunda ideia: no Antigo Testamento,
Deus dizia na lei de Moisés, estava lá para lapidar quem praticasse a bruxaria, ou seja, apedrejar até à morte. A pena na lei de Moisés, para quem fosse apanhado a praticar a bruxaria, era apedrejamento até à morte. Isto já nos devia ajudar a perceber que não é boa coisa, não é? Eu não sabia, pronto, devias saber. E o que é que acontecia antes da Inquisição? Interessante, antes da Inquisição. Às vezes surgiam rumores, calúnias, alguém dizia, o meu vizinho anda a fazer pactos com o demónio e bruxarias para me fazer perder a saúde. Aquilo espalhava-se na aldeia, a malta arregaçava as mangas, ia ali até à porta do vizinho, ele saía de casa, justiça popular. Era o que acontecia. As próprias pessoas condenavam, matavam, sem apelo, sem possibilidade de defesa, pessoas que eram acusadas deste crime ou outro. Não era só as questões das bruxarias. Depois, no tempo em que surgiu a Inquisição, de facto havia muita bruxaria, as pessoas não sabem, havia zonas da Alemanha em que as mulheres sacrificavam bebés ao demónio. Ninguém diz isto, eu digo porque é bom que as pessoas saibam. Se estudassem história, sabiam. E coisas que eu não vou dizer mais, mas muito mais. E isto fazia-se muito. Ainda bem que a Igreja fez qualquer coisa, não é? Mas, sobretudo, o princípio de fundo é o direito a defender até prova em contrário, presume-se a inocência. Alguém foi acusado de tal, certo, temos que provar que isso é verdade. Temos que dar à pessoa direito de falar e de se defender. E então é preciso um tribunal, é preciso um juiz, é preciso quem, não é? Senão ficamos na justiça popular. Portanto, o motivo de fundo foi este. O padre Paulo Ricardo mostra mesmo do ponto de vista quantitativo, graças à Inquisição, salvaram-se imensa gente. Se não houvesse os tribunais civis do tempo da Inquisição, eram muito mais duros do que a Inquisição. E os processos religiosos só iam para o Tribunal Civil depois de passarem pela Inquisição. Portanto, houve imensa gente que viveu graças à Inquisição. Houve países em que não havia Inquisição, em que morria muito mais gente e em que a pena de morte, nessa altura, era muito normal. Pronto, portanto, o mundo hoje distorce tudo isto. Diz, mas os padres mataram na fogueira. É verdade, houve algumas pessoas que foram condenadas, não muitas. Se a gente comparar com os tribunais civis, é impressionante a diferença. Portanto, a Igreja sempre foi muito boa, se nós quisermos, muito boazinha nas penas. E as pessoas que eram condenadas é porque não queriam arrepender-se, não queriam, não negar, diziam eu sou e quero ser e quero lá saber de vocês, e depois o juiz sempre a tentar, mas veja bem, tenha calma, se não quer mesmo, e no fim o que acontecia normalmente era a pessoa acusada, se fosse provado o crime, era deixada ao Tribunal Civil, e o Tribunal Civil depois executava as penas, digamos assim. Portanto, não era o bispo que matava a pessoa, digamos assim. É verdade que houve alguns casos de erro, houve alguns casos de pessoas que foram injustamente condenadas pela Inquisição, é verdade. Mas em tudo o que são realidades onde o homem está presente, há erros. Onde é que há um lugar onde ninguém se engana? Nunca vi um jogador de futebol que nunca tenha falhado na baliza. Não é? Portanto, isso faz parte. Não é? Infelizmente, acontece. Não é? E isso não anula o bom que foi, a ajuda que foi. Não é? Pronto. Portanto, a minha sugestão é ver o Padre Paulo Ricardo. A ideia é o princípio de defesa, defender as pessoas, dar a possibilidade de, a quem é acusado, de se defender em tribunal e de ter que provar a acusação, etc.
Depois há 3 inquisições, a romana, a espanhola, portanto, tudo isso o Padre Paulo Riscado explica, mas é menos importante neste sentido aqui de perceber o mecanismo de fundo. Ainda só vamos na quinta, não é? Sexta. Há mais de 20 anos que rezo todos os dias uma oração ao beato, agora santo, José Maria Escrivá. Há pouco mais de uma semana, um sacerdote disse-me para não rezar esta oração porque existiria por detrás do Opus Dei tipo de uma seita com sacerdotes ou bispos, não sei bem, satânicos. É verdade? Enfim, é verdade que a Opus Dei tem má fama no mundo da comunicação social e nestes livros que saem contra Jesus e contra a Igreja, tipo Código da Vinci, etc., saem sempre uns tirinhos contra a Opus Dei. Então, a Opus Dei é uma obra de Deus fundada por um santo, São José Maria Escrivá, um sacerdote espanhol que morreu há poucos anos, 1975, se não me engano, no ano em que eu nasci, e que basicamente já se espalhou por todo o mundo, uma coisa grande, digamos assim. Deus tem sempre dado, ao longo dos séculos, muitos santos à Igreja. Mas há uns que sobressaem, podemos dizer assim, não é? Na altura de São Francisco de Assis, se nós quisermos, naqueles 20 anos em que viveu São Francisco de Assis, temos, se calhar, centenas de santos. Mas São Francisco sobressai. Porquê? Porque a mensagem que ele trouxe, a vida que ele levou, marcou. Não é? E depois vem um Santo Inácio de Loyola, fundou os jesuítas, marcou. Não é? Vem um São Bento foi antes, marcou. São santos, podemos dizer assim, de alto calibre. Não necessariamente pela sua santidade pessoal, mas pelos frutos que deixaram no mundo. Eles mudaram, Deus, através deles, mudou muito o mundo. E isto acontece com São José Maria Escrivá. Não é só mais um santo do século XX, mas é um santo de alto calibre, esperto, muito esperto, e que no fundo preparou os filhos de Deus, muitos cristãos, para o combate na cruzada mais difícil, que é a cruzada da cultura, se nós quisermos. Nós cristãos, porque é que há tantas leis a favor do aborto e do divórcio e do não sei o quê e não sei o que mais? Porque nós não fazemos nada e Deus vai nos pedir contas. Nós não fazemos nada. Esta é a verdade. Se 2% de Portugal fossem verdadeiros católicos, não havia aborto em Portugal. Se 2%. Nós somos 80% batizados, mais, não é? 8 milhões de batizados. Se 2%, isto era tudo nosso. Estes partidos de defesas dos animais e etc. são 5 pessoas. E conseguem passar leis, não é? Que os animais não podem se constipar e não sei o quê. Eu não sou contra os animais, mas... mas hoje em dia, se uma pessoa se tiver fome e fizer um ovo estrelado de avestruz, ou não, de cegonha, vai preso. Se matar o próprio filho, recebe um subsídio do Estado. Não é? Este é o mundo em que estamos a viver. Deus vai nos pedir contas. Então, os filhos espirituais de São José Maria Escrivá, eu posso falar da Opus Dei com muita liberdade, porque não sou da Opus Dei, mas vivi 10 anos em Roma, num seminário dirigido pelos padres da Opus Dei, estudei na Universidade da Opus Dei, fui professor na Universidade da Opus Dei, há 10 anos, lá tive. Portanto, conheci, digamos assim, os filhos espirituais de São José Maria. Eu vivi com padres que viveram com São José Maria Escrivá. Viveram na mesma casa, que almoçaram à mesa com ele durante vários anos. E o que é que eu vi? Seu padre, o que é que viu? Vi muito amor a Deus e à Igreja. Vi muita santidade de vida. Vi o que não encontro na maior parte dos lados onde vou.
vi muito zelo pela salvação das almas e vi muita inteligência ao serviço do Evangelho. Nós somos um bocadinho patinhos, às vezes. Eles são espertos. Eles pensam como é que é a melhor maneira de levar Jesus ao mundo. E vão evangelizar aquilo que eu chamaria, o grande carisma é a santificação através da vida ordinária, do trabalho, da vida familiar, etc. Mas depois eles fazem um grande apostolado com as elites. Ou seja, eles tentam converter os deputados, os presidentes da República a acreditarem em Jesus. E tu, o que é que fazes para que os deputados vão à missa e comunguem? Não fazes nada, não é? E quem é que eles encontram quando vão evangelizar nesses terrenos? Quem é que eles encontram? Encontram os inimigos de Jesus, sobretudo a maçonaria. E por isso é que apanham tanto na cabeça, nos meios de comunicação. Não é preciso pensar muito. 1 mais 1, 2. Não é? Porquê é que a Opus Dei apanha tanto na cabeça? Porque há deputados que vão à missa todos os dias, graças à Opus Dei, graças a São José Maria Escrivá. Já pensaram? Será que isto é de Deus? A gente precisava era de 20 de São José Maria Escrivás, não é? Pronto. Há um filme que se fez agora há uns anos por um realizador que não é católico, acho eu. Não sei se é católico, acho que não é católico. Encontrarás Dragões, não é? Conta a vida do São José Maria Escrivá. É um filme, mas é histórico, não é? E é interessante dar uma vista de olhos. 7ª pergunta. Os viúvos que não querem reconstruir família, que no céu diz estarem solteiros, têm de viver em castidade? Não percebo muito bem a pergunta. Mas vou tentar acertar na dúvida. Os viúvos não querem reconstruir família. Então, uma pessoa quando se casa pela igreja, está casada até que a morte o separe. Ou seja, se o seu esposo ou a sua esposa morrer, fica viúvo. Fica viúvo. Significa que, se quiser, pode casar-se novamente. Se não querem reconstruir família, portanto, não querem casar-se, estão solteiros, têm que viver em castidade. Sim. Como é óbvio. Obviamente que um viúvo depois não pode ter uma amiga, não é? Infelizmente cá em Portugal, não é? Infelizmente, quem não está habituado às minhas conversas, não se assuste. Não. Infelizmente o que é que eu vejo acontecer? Não sei se é esta a pergunta. Às vezes uma pessoa enviúva e recebe uma pensão por ser viúvo. 200 euros do meu marido, do seu padre, fazem muita falta, ok. E depois o vizinho da frente também enviúva e recebe 100 euros da mulher. E depois eles olham pela janela de manhã, dizem adeus um ao outro. E então, e depois vão ter com o senhor padre, e são católicos, casaram pela igreja, etc. E querem não perder as pensões, queriam fazer as coisas como Deus quer, mas sabem que se casar pela igreja vão ter que comunicar ao civil que o casamento católico é reconhecido e lá se vai a pensão. E então entram ali numas relações dúbias, não é? Pronto. Obviamente que isso Deus não quer, como é óbvio. O seu padre, e então e a pensão que faz falta e tal? Se não és viúvo, não és viúvo, não tens direito à pensão, não é? Há umas pessoas que fazem umas maroscas que não são, quer dizer, que eu não faria, que eu não aconselho,
se eu quero casar e deixar de ser viúvo, pronto, assumo as consequências. Ou a tua esposa não vale nem 200 euros, não é? Não é? E sobretudo a vida eterna, não é? E sobretudo a vida eterna. O céu não vale 200 euros por mês. Há algumas pessoas que fazem para contornar o problema, vão-se casar à Espanha. Porquê? Porque em Espanha o padre não está obrigado a comunicar ao governo português que eles estão casados. E ficam casados pela igreja, podem comungar. É truque. É. Mas eu acho que um filho de Deus deve viver, caminhar na verdade. Não é? Pão, pão, queijo, queijo. Dai a Deus o que é Deus e a César o que é de César. Se eu não sou viúvo, para que é que eu ando a enganar o Estado? Oh, seu padre, mas o Estado é um ladrão e tal. E tu também. Pronto. Portanto, acho que com isto resolve-se mais ou menos as questões dos viúvos. Pois, a castidade, no fundo, é para viver em todos os estados. Às vezes, isto é importante, esta pergunta. As pessoas às vezes têm a ideia que eu casei-me e agora, pronto, é uma espécie de bar aberto, não é? Vale tudo. Não é bem assim, não é? Portanto, a castidade é para viver em todos os estados. Ou seja, a sexualidade humana deve ser sempre vivida ao serviço do amor. O problema é que a palavra amor hoje em dia está bem estragada. O demónio é esperto. Deus é amor. O demónio é esperto. Sabe se destruir o que nós entendemos por amor, ele ganhou. Distorceu a natureza de Deus. Pronto. O que é o amor? Agora isto dava para estarmos aqui até às 6 da manhã. Valia a pena, por acaso. O amor é dar-se. E a sexualidade humana só é plenamente razoável quando exprime a doação total da vida. Ou seja, eu ofereço-te, o ato conjugal significa, com a linguagem do corpo, teologia do corpo, eu dou-te a minha vida. Portanto, é uma coisa sagrada e santa. E, portanto, temos que viver isto, ou seja, o uso da sexualidade só faz sentido onde eu dei a minha vida a outra pessoa. Como é que isso se chama? Casamento. Se eu não dei a minha vida a outra pessoa, é uma mentira. Eu estou a dizer que o meu corpo te dou a minha vida, que te dou o meu corpo, mas não dou. E, no fundo, por trás disso, normalmente está um egoísmo. Eu quero o prazer que tu me dás. E isto é o que estragou o mundo hoje. É um dos vírus que mais... Pandemia. Pronto. A castidade é para viver em todos os estados. Em todos os estados. Casados também. Ou seja, viver a sexualidade ao serviço do amor verdadeiro. É fácil um casal entrar numa lógica do usar o outro. Por exemplo, contracepção. É fácil. As estatísticas dizem 98%, ou não sei, os casais praticam a contracepção. Pecado contra a castidade conjugal. Catecismo da Igreja Católica. Pecado grave. É lá, não posso comungar. Não, tens de confessar primeiro. E há 1000 formas de praticar a contracepção. Não é só a pílula, dispositivo, interromper o ato, etc, etc, etc. E isto é um dos mais pequenos contra a castidade dentro do casamento. Há outros piores. Relações sexuais, assim, de uma maneira desordenada. Não quero fazer a lista porque é desagradável e pronto, está aí gente nova, também não interessa. Mas percebem muito bem, não é? Portanto, dentro de um matrimónio deve haver muito respeito pelo outro. No fundo, o respeito é amor. Não é? E a sexualidade é uma coisa santa, sagrada. Se for bem usada, amplifica o amor. É como um trampolim na ginástica. Eu salto ali em cima e... Se for mal usada, eu parto as pernas todas. Não é? Fico coxo. Portanto, é muito delicado. É muito delicado. Porque é uma coisa que me pode fazer muito bem
e que pode fazer muito bem ao outro e pode fazer muito bem na minha relação com Deus, e é uma coisa que pode estragar tudo, que se pode tornar... Os nossos irmãos dos Estados Unidos gostam muito das estatísticas e então fizeram uns estudos em que mostram uma relação que existe entre a contracepção e o divórcio. E é impressionante. É óbvio que a contracepção gera egoísmo e que o egoísmo gera divórcio. É óbvio. Porque é que ninguém diz? Não é? Em Portugal já temos 75% de divórcios. Em cada 4 casamentos, 3, BUM! Portanto, os viúvos têm que viver castamente, como todos nós. 8. Senhor Padre, faz mal fazer tatuagens? Faz mal ir ao indireita? Então, a das tatuagens eu já respondi algumas vezes, mas respondo mais uma vez. No Antigo Testamento, existe uma proibição, de facto, de não fazer tatuagens. Mas é importante contextualizar, porque estas incisões que se faziam na pele, no Antigo Testamento, tinham uma conotação religiosa. Eram coisas, no fundo, supersticiosas, podemos dizer assim, ligadas a cultos pagãos. E, portanto, o povo de Israel, Deus dizia, vocês, nisto não se podem meter. Não é que ter tinta debaixo da pele seja pecado, mas as coisas que se faziam com um significado supersticioso de cultos a outros deuses, isso sim, pôr a confiança nesses deuses é pecado, certo? Se quiserem uma comparação, hoje em dia há muita gente que usa a ferradura no carro para dar sorte. É pecado. Ó, seu padre, não me diga isso. Se eu for aqui ao parque, encontro alguns. Ops! Porquê? Qual é o mal? Não faço mal a ninguém. As pessoas usam aquilo como um amuleto. Ou seja, eu ponho ali a minha confiança, eu acho que aquilo vai me proteger de uns acidentes. Não é? Eu ponho ali a minha confiança. Eu espero daquela ferradura uma certa ajuda. Não é? Pronto, então o pecado está aí, está no meu coração, e pôr a confiança, não é? Obviamente, se eu puser uma no meu carro, não é pecado nenhum, no sentido que não muda nada, não é? Eu não ponho a ferradura nenhuma confiança. Se eu andar com uma ferradura no carro, sem pôr ali a minha confiança, não há pecado. Não é? O pecado é achar que aquilo me dá sorte. Percebe-se? Eu posso andar com uma ferradura no carro porque acho que me dá sorte, peco. Posso andar com uma ferradura no carro porque acho que é bonito. Não é? Ninguém anda porque acha que é bonito, mas pronto. Obviamente que eu não poderia andar também, pois há o problema do escândalo. Se eu andasse, as pessoas iam olhar e achar, olha, ele acha que dá sorte. Não é? Portanto, obviamente eu tinha, mas eu podia andar debaixo do banco, faz-te conta. Pronto. Ou debaixo dos sapatos. E de vez em quando fazer assim. Pronto. Já nos está. Foi para acordar. Corta aí no. Eita. Seu pai tenha juízo. Ai, ai. Então, voltando às tatuagens. Pronto, não é ter o líquido debaixo da pele que é pecado, não é? Pronto. Portanto, no Antigo Testamento tinha uma conotação religiosa pagã. Deus proíbe. Hoje em dia está na moda as tatuagens, não é? E quando um jogador de futebol faz uma tatuagem não sei aonde, no dia seguinte toda a gente tem, não é? E está-se a espalhar. Hoje em dia, o que é que eu diria sobre o uso de tatuagens? 2 ou 3 coisas. Primeiro, para nós o corpo, ao contrário do mundo pagão em que vivemos, o corpo não é uma coisa assim que a gente usa tipo descartável. O corpo é parte da minha pessoa. Eu não sou só a minha alma, eu sou corpo e alma. E ser imagem de Deus reflete-se no meu corpo. Portanto, o meu corpo é algo de muito sagrado.
Primeira ideia. Para nós cristãos, o corpo é algo muito sagrado, que Deus vai ressuscitar no último dia. Por isso nós sepultamos o corpo no cemitério com cuidado. Existe hoje também o extremo da idolatria do corpo, não é? Fitness, não sei o que mais, 5 horas no ginásio todos os dias. Só porque é que não rezas o texto? Não tenho tempo. Pronto. Existe o extremo da idolatria do corpo. Existe o extremo do desprezo do corpo. Hoje em dia somos de contrastes. Um cristão sabe que o corpo é sagrado. É parte da minha pessoa, que é santo. Não é? Tratamos o corpo com cuidado. Sepultamos o corpo. Segunda ideia. As tatuagens, normalmente, as que eu vejo, não me lembro de ver grandes exceções. Não sei se alguma vez vi uma tatuagem a dizer Jesus, eu confio em vós. Acho que não. Portanto, 99,999 ou mesmo 100% são sempre a puxar para a asneira. São coisas, monstros, não sei o quê, rock, não sei o que mais, ou a puxar para a sensualidade, não é? Tatuagem não sei aonde, não é? Portanto, são tudo coisas que soam mal a um cristão. Porque é como se eu dissesse, eu estou na onda do mundo, não é? Usar a tatuagem é um bocado, estou nesta onda da tatuagem. Bora aí, man. Tatua aí já. E a terceira observação, há pessoas que põem tatuagens que não sabem o que estão a escrever. E há sempre este risco de estarem a pôr alguma tatuagem que tenha alguma invocação má. Portanto, corre-se esse risco. Porque às vezes as pessoas põem, eu gosto deste desenho, isto é em sânscrito. Ou em, sei lá, hindu, o meu nome é hindu, sei lá, se calhar é o nome de um demónio, não é? Pronto, portanto, às vezes as pessoas arriscam, brincam com coisas perigosas. Isto acontece também nas bijutarias, as pessoas às vezes vão às feiras, compram anéis e pérolas e tal, e às vezes há coisas que têm invocações, é preciso ser crítico, não é? O seu padre vê mal em tudo. Não, eu já apanhei muitos casos, não é? Há casos de exorcismos que as pessoas andavam com um objeto contaminado. Hoje em dia está na moda os cristais. Pronto, portanto, resumindo e concluindo, tatuagens, eu acho que, como o mundo as usa muito no mau sentido, seria muito estranho um cristão usar. Mas se alguém dissesse, não, Sr. Padre, mas eu vou pôr os corações não sei aonde. Pronto, está bem. Põe. E depois tem o problema de ser difícil de reverter. Hoje em dia já se consegue tirar. Só que às vezes aos 15 anos, naquelas coisas, tatuagem. E depois passam 5 anos e vou-me casar. E agora? Fica mal no vestido de noiva. Não é? E depois é difícil tirar. Portanto, eu diria que desaconselho vivamente. Não é? Desaconselho vivamente. E ir ao indireita. Magoei-me a jogar futebol, como o outro senhor, o Jorge. Está aí o Jorge, não está? Ou não? O Jorge do joelho, está aí? Está, boa. O Jorge magoou-se e tal, vou à indireita. Eu normalmente digo duas coisas às pessoas que se magoam, problemas físicos, seja o que for. Se uma pessoa tem um problema de saúde, deve fazer duas coisas. Rezar. Eventualmente, se o problema for minimamente grave, pedir a unção dos doentes. Jesus deixou um sacramento, um dos 7 sacramentos, que se chama unção dos doentes, que ninguém usa muito. Porquê? Porque se perdeu o hábito. Habituámos-nos a chamar extrema unção, ou seja, quando uma pessoa já está mesmo quase mais lá do que cá, chama-se o padre para não assustar muito. Pronto, e aí normalmente já não há grande cura. Às vezes há. Houve um padre no outro dia que me contou que chegou a uma paróquia, viu uma senhora que estava a morrer, foi lá, deu a unção dos doentes, ela viveu mais 20 anos. Ele ficou impressionado. Mas os sacramentos funcionam, são poderosos. Então, um cristão está doente, Jesus deixou-lhe um dos sacramentos que se chama unção dos doentes,
para curar, se for essa a vontade de Deus, e para nos fortalecer, para santificarmos aquele sofrimento, para carregar aquela cruz. Segunda opção, ir ao médico. E uma coisa não impede a outra. Posso receber a unção dos doentes, ir ao médico. Mas tudo o que são coisas... Se o problema é uma base natural, não é? Tem uma doença, é um vírus, partiu o osso, o médico, o ortopedista, é o melhor em direita. Estudou a vida toda para aquilo, não é? Está aí a Joana atrás, ela partiu o braço uma vez e foi ao médico, foi para o hospital, não é? E antes de... ela já contou esta história, vou abreviar muito. Depois ela pediu ajuda à Nossa Senhora, etc. Aquilo estava feio, partido em 2 sítios, etc. O braço estava um bolo e o médico, sem muita convicção, disse: olha, se quiser eu posso tentar pôr o braço no sítio, em vez de ir já à faca. Quer dizer, ele dizia: vou ter que operar, mas não se perde nada, eu posso tentar pôr isto no sítio. Se isto ficar no sítio, mete-se logo o gesso. E ele puxou, andou para lá, a empurrar, a enfermeira a segurar e tal, e o braço ficou no sítio. Portanto, esse indireita, o médico, ortopedista, cirurgião, é um indireita. Neste sentido, não é? Ele sabe, ele tem um curso melhor que os indireitos. Não quer dizer que a senhora da coisa não tenha jeito, mas o problema, quando a gente começa a recorrer a estas alternativas, é que facilmente nos contaminamos. Perigoso, porque depois o indireita vai-me dizer: olha, tenho aqui um chazinho que é mesmo bom para não sei o quê, e tenho aqui uma pedrinha para trazer ao pescoço que vai ajudá-la a sentir-se melhor quando está no trabalho. E uma pessoa sai de lá nas mãos do inimigo, não é? O Arnaldo falou, e muito bem, no outro dia. Portanto, a pessoa está doente, e se é cristão, seu padre queria receber a unção dos doentes, e vai ao médico da especialidade. Pronto, caso encerrado. Fim. Pronto. São 10 mesmo. É a vida. Então, olha, tinha aqui imensas perguntas muito interessantes, mas não vai poder ser esta noite. Vou guardá-las e depois há de haver outras ocasiões. Vou levá-las comigo, ficam em carteira, eu vou pondo. Está certo? Então vamos rezar uma Ave Maria. Desculpem lá se eu me demorei um bocadinho. E pronto, temos que se calhar ter cuidado aí com os vídeos. E pronto. Vamos rezar uma Ave Maria, vamos descansar um bocadinho, que amanhã há mais. Amanhã é bom, muito bom. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Idem em paz e o Senhor vos acompanhe.